Bom, então essa é, né, a tela inicial do CodeBlocks, né? Então, até aqui nós não fizemos nada. O que pode diferenciar um pouquinho da tela de quem está usando, né? O que pode tornar a tela um pouquinho diferente disso que está aqui, é exclusivamente, único e exclusivamente, a definição de tela que você tem, né? Então pode parecer menor uma coisa ou outra, os menus aqui podem ficar truncados ou pode ficar numa exibição um pouco melhor, dependendo do tipo de definição de tela, dependendo do tipo de monitor que você usa. Mas, a grosso modo dizendo, as principais ferramentas são essas, tá? Então, basicamente, o CodeBlocks, depois de instalado, né, e configurado o compilador, caso seja necessário, ele não reconheça automaticamente, daí tem o procedimento, né, que está previamente disponibilizado para vocês no outro vídeo. Então, depois de configurado o compilador, caso seja necessário, essa é a visualização que vocês vão ter. Né? Então, nós temos algumas ferramentas aqui em cima, né, na parte de ferramentas, algumas com um pouco mais uso do que outras, mas essas são todas as ferramentas que vocês vão ter disponíveis no CodeBlocks. A paleta que nós mais vamos utilizar é essa paleta aqui, né, a paleta Build. Então, essa é a paleta que nós vamos fazer um uso maior. Depois nós vamos ver o porquê disso. Aqui nós temos aquelas funcionalidades básicas de qualquer editor de texto, né? Copiar, colar, desfazer, recortar, salvar, abrir, criar um novo arquivo e tudo mais. Tudo que vocês têm em qualquer editor de texto também está disponível aqui no CodeBlocks. Na parte da esquerda aqui nós temos algumas abas relativas à organização do projeto. Então, primeiro nós temos aqui os projetos, né, com o espaço de trabalho. A gente vai ver quando a gente criar um novo projeto que aparece toda a árvore de arquivos e diretórios do nosso projeto aqui. Caso a gente precise, né, de acessar algum arquivo, aqui nós temos a estrutura de arquivos do sistema operacional, né, para você localizar algum arquivo, símbolos, resources, então tudo que a gente tem, né, no nosso projeto, a gente vai ter disponível dentro dessa parte aqui, né, dessa área que a gente chama de gerenciamento, management, que é a parte de gerenciamento do nosso projeto. Para a gente, a aba principal é essa Projects, onde vai constar tudo que nós temos do nosso projeto, tá? Aqui embaixo nós temos uma área destinada a logs e outros, tá? Então, dentre as diversas possibilidades que nós temos de aba aqui, nós temos uma principal que é essa build log. Essa build log é como se fosse aquela parte com a mesma posição, né, lá do Visual G, onde mostra para a gente tudo que está acontecendo no momento que a gente manda compilar o nosso código. Então, se você mandou compilar o código e apareceu um erro, a mensagem do erro vai aparecer escrita aqui nessa área build log, tá? E essa parte maior é a parte onde nós vamos editar os nossos códigos. Então, é aqui a parte de edição, ou seja, é aqui a parte onde nós vamos escrever os códigos, tá? Então, o que é o CodeBlocks? O CodeBlocks nada mais é do que uma ferramenta de edição de texto, tá? É um editor de texto. Só que ele tem algumas facilidades, ele traz algumas facilidades para a gente. Primeiro, ele identifica qual é a linguagem de programação que a gente está utilizando para marcar as palavras reservadas com outras cores para orientar melhor a gente na hora de escrever os nossos códigos. Então, se você faz uma string, ele vai colocar de vermelho. Se você usa um comando da linguagem, ele vai colocar de azul e assim sucessivamente. Então, ele já reconhece, é um editor de texto simples, porém,
ele já reconhece com essa possibilidade, né, de identificar a linguagem de programação, reconhece algumas instruções, reconhece alguns comandos. Ele também, ao reconhecer esses comandos e a estrutura dos comandos que você está fazendo, ele já te sugere numa estrutura de autocompletar. Então, quando você começa a digitar o comando, ele abre uma janelinha na frente com a possibilidade de autocompletar para você aquele código. É uma outra facilidade desse editor de texto. E a principal facilidade desse editor de texto é a interligação já direta com o compilador. Então, nas configurações, você já fala para ele qual é o compilador que você está utilizando e por meio de uma variável de ambiente, ele já manda, né, os comandos e o código que você faz diretamente, né, para o compilador que você está utilizando. Nesse meu aqui estou utilizando o GNU GCC Compiler. Então ele já faz a chamada desse compilador, submete o código que você está desenvolvendo e ele chama uma telinha, igual no Visual G, né, uma telinha de console na frente, te mostrando o resultado desse programa submetido ao compilador. Você não precisa necessariamente dessa ferramenta para você fazer isso, mas você precisaria de fazer o seu código no editor, abrir o terminal de comando, chamar o GCC, que é o compilador, passar como parâmetro o código desenvolvido e aí a partir desse momento, nessa tela terminal, ele iria executar, né, ele iria dar andamento à execução do seu programa. Então, o que essa ferramenta faz, o que o CodeBlocks faz, a exemplo do que acontece lá no Visual G, apertando uma tecla, que é o F9, ou clicando aqui em executar, ele já chama o compilador e submete o código como parâmetro para o compilador, fazendo com que seu programa funcione. Então, essa é uma outra facilidade dessa IDE, tá? Mas, a princípio, essa IDE é só uma ferramenta para facilitar a nossa codificação. Ela é essencial para que você faça códigos em C++? Não. Tanto é que você pode usar qualquer IDE que você quiser, o código continua sendo o mesmo. A diferença é que ela cria alguns recursos para auxiliar, né, e para tornar a tarefa de programar um pouco mais simples, tá? Mas, a grosso modo falando aqui, é só um editor de texto mesmo, né? Só que aqui ele vai organizar para a gente os arquivos do nosso projeto. Quando eu clico no arquivo aqui, ele já põe o código do lado de cá. Eu edito, salvo, executo, ele já chama o compilador, roda o programa e me mostra o resultado, né? Então, a grosso modo é isso, tá? A princípio, nós vamos ver como que a gente cria, como que a gente começa a programar em C++, né? Até antes de explicar um pouquinho sobre a linguagem C++, vou fazer isso logo na sequência, mas antes nós vamos ver como que a gente inicia um projeto nessa ferramenta, como que a gente inicia um projeto nessa plataforma, tá? É importante ressaltar que tudo aqui pra gente, né, principalmente no que diz respeito ao CodeBlocks, vai ser organizado por meio de projetos. Tá? Então, eu vou criar um projeto CodeBlocks. Esse projeto é um arquivo editável. Eu posso voltar nesse projeto e abrir ele, continuar esse projeto sempre quando eu quiser. Eu salvo esse projeto para, né, continuar depois. É igualzinho acontece no Visual G, só que no Visual G a gente tem um arquivo só. Aqui a gente tem um projeto, que é uma estrutura de arquivos e diretórios. Então, tudo é baseado em projeto, tá? Se eu quero começar um código novo, um programa novo, eu venho cá em criar um novo projeto, tá? Nessa tela inicial do CodeBlocks. E ele vai abrir uma telinha, né? Vai abrir essa telinha na frente, me perguntando que tipo de projeto eu quero criar. Então, olha só que a gente tem aqui diversos tipos de projetos à disposição, né? Mas, para as nossas aulas, nós vamos usar somente o tipo de projeto
em Console Application, que é aquela tela de console que aparece igualzinho às que nós fazíamos, né? Estávamos fazendo lá no Visual G. Então a gente vai usar a mesma programas, né? Com a mesma característica. Então, tipo de projeto, Console Application, ok? Aí só dar um Go, que significa ir, né? Vai, né? Aí nós temos, para selecionar aqui, para essa instalação minha do CodeBlocks, duas possibilidades de compiladores: compilador C ou compilador C++. Para a grande maioria dos programas, tanto faz aqui, né, usar o compilador C ou C++. Só que para as nossas aulas nós vamos usar sempre o C++, porque o C++ ele tem uma característica que diferencia um pouquinho do C, que é o suporte à programação orientada a objetos, que é uma parte final da nossa disciplina, lá no final do ano letivo, que a gente vai estudar programação orientada a objetos. Então, a seleção que nós precisamos fazer aqui da linguagem é sempre a linguagem C++, tá? Nós vamos programar sempre na linguagem C++. Depois ele pede um título para o projeto. Eu vou dar um título aqui de aula 01, tá? E ele pergunta onde que a gente quer salvar esse projeto. Eu vou navegar aqui no lugar onde ele está posicionado, né? Ele vai trazer para mim já selecionado. Então, na área de trabalho mesmo, eu vou criar uma nova pasta, né? Eu vou colocar aqui aula CPP, que é C++, né? C++. Vou deixar só a aula CPP, criar essa pasta e vou selecionar essa pasta. Então percebam que ele vai criar o projeto aula 1 dentro da pasta aula CPP na área de trabalho. E ele vai criar um arquivo, né, do projeto com esse nome aqui, ó, aula1.cpp, que é CodeBlocks Project. Tá? Então, esse é o arquivo do projeto, não é o arquivo do código fonte. Tem que ficar muito bem claro isso, tá? E esse arquivo, né, ele está lá em desktop, diretório aula CPP, diretório aula 1, que é o nome do projeto que eu acabei de criar. Aí lá dentro tem aula01.cbp, que é esse arquivo do projeto, que a gente vê ele lá. E aqui ele pede para selecionar o compilador. No meu caso eu só tenho esse instalado, vai estar selecionado aqui para mim. E ele quer saber se cria configuração de debug ou se cria configuração de release. Essas configurações de debug e de release nós vamos ver depois no decorrer das próximas aulas, mas a princípio, inicialmente, para a gente criar o projeto, você deixa marcado as duas, criar, né, as duas configurações, tanto de debug quanto de release. E finaliza. Pronto. Nesse momento, o nosso projeto está criado. Tá? Então, percebam que no meu workspace, que é o meu espaço de trabalho, eu tenho um projeto com esse ícone aqui, todo, né, esse quadradinho aqui, parece aqueles cubos mágicos, que é o ícone do CodeBlocks. Então, eu tenho um projeto CodeBlocks, chamado aula 01. Lá dentro, eu tenho uma pasta chamada sources, e dentro dessa pasta chamada sources, eu tenho um arquivo main.cpp. Antes da gente continuar aqui, eu vou mostrar para vocês como que está isso lá na área de trabalho. Então, olha lá. Na área de trabalho, nós temos... Por que área de trabalho? Porque foi aqui que eu mandei criar o meu projeto, né? Então, nós temos um diretório aula CPP. Aqui dentro desse diretório aula CPP nós temos o projeto aula 01. Então aqui dentro nós temos o arquivo CBP, que é o CodeBlocks Project, que é por meio desse arquivo aqui que eu consigo abrir esse projeto novamente, tá? Com toda essa estrutura.
e tenho um main.cpp, que é exatamente esse arquivo aqui, que é nesse arquivo que vai estar o meu código-fonte. Então, é aqui que eu vou escrever o meu código-fonte, tá? Não tem mais nada, por quê? Porque nós ainda não compilamos nenhuma vez esse projeto, né, esse arquivo, mais propriamente dito, falando, para que seja criado os diretórios de debug e release. Então a gente vai ver que depois que a gente compilar, chamar o compilador uma primeira vez, ele vai criar aqui alguns diretórios com alguns arquivos que são o resultado da compilação desse código-fonte. Mas para mim é importante ressaltar que o que vale nesse momento, né, o que há de mais importante para mim, é o que contém nesse arquivo aqui, main.cpp. Se eu der 2 cliques nele, eu vou abrir ele aqui do lado. Ó. Então, nessa área aqui, eu consigo abrir todos os arquivos que eu tenho no meu projeto. Inicialmente, os nossos primeiros exemplos, nós vamos ter somente um arquivo, somente esse main.cpp. Tá? Então, a gente vai trabalhar, fazer o nosso código todo dentro desse main.cpp, independente do tamanho que seja o nosso código. Tá bom? Então, clicando 2 vezes, o que ele traz aqui para a gente? Ele traz um código muito até parecido com o que nós estamos vendo nos algoritmos, porém com algumas diferenças. Primeiro, a estrutura, né, do arquivo, a gente já vê ali um abre e fecha chaves, a gente vê algumas palavras diferentes, porque aqui a gente está utilizando uma linguagem formal. Aqui a gente está utilizando a linguagem C++, tá? Então, todos esses comandos, todos os comandos que nós usamos para programar, eles têm que estar diretamente relacionados com a sintaxe compreendida, né, pelo compilador que gera o código objeto, né, por meio de um código-fonte escrito em C++, tá? Então, a exemplo do que nós tínhamos lá no Visual G, quando nós fazíamos os algoritmos, aqui nós temos um programa. Então, nada mais é do que aquele algoritmo que nós tínhamos lá. Só que aqui está escrito em outra linguagem. Tá? Então, nós vamos ver todas as características, né, de um programa aqui em C++. Vamos estudar todos os comandos aqui, não precisam de se preocupar com a enorme diferença que vai começar a aparecer dos programas que nós tínhamos até então, tá? Mas olha só, a gente pode até fazer uma relação com o que tinha, com o que conhecemos, na verdade, do Visual G, tá? Esqueça essa parte de cima aqui por enquanto. Vamos ver só do int main aqui para baixo. Olha só, esse int main, a gente vai ver futuramente, né, que tudo aqui em C++ é baseado em funções. Então esse int main é a função principal, é como se fosse o programa principal. Então ele é como se fosse aquela parte inicial do algoritmo, né, onde a gente define o nome do algoritmo e tudo mais. Para mim aqui o que define o meu programa principal é ter uma função chamada main, ok? Aí depois a gente tem lá um begin e um início e um fim algoritmo, né? Então aqui nós temos o início, um abre chaves, e um fim algoritmo, né, um referente ao fim algoritmo que existe lá no Visual G, para a gente é um fecha chaves. Isso significa que tudo que está entre, quando eu coloco aqui, tem uma facilidade da IDE, quando eu coloco o cursor aqui, ele já marca de azulzinho para mim, já marca de azulzinho onde fecha esse comando, né? Onde fecha essa estrutura. Então essa é uma outra facilidade do IDE, mas tudo que eu tenho entre esse abre chaves e fecha chaves, significa que tudo que eu tenho aqui dentro faz parte dessa estrutura que eu tenho antes do abre chaves aqui. Ou seja, eu tenho o int main, então eu abri chaves, todo o código que vier aqui faz parte desse int main, que é a função principal, é como se fosse o meu programa principal. Correto? Esse namespace std é só porque tudo
que eu utilizo aqui, por exemplo, cout, que é um comando de saída, como se fosse o escreva, lá do Visual G, ele está dentro do namespace std. Para eu não precisar de referenciar o namespace toda vez aqui, ó, std std e a instrução, né, o comando de saída na tela, que seria, nesse caso aqui, o printf, ou o escreva, né, na verdade, lá do Visual G, para eu não precisar de referenciar toda vez a esse namespace aqui, eu falo que eu estou usando esse namespace. Então, todas as instruções que ele não reconhecer como uma instrução nativa, como um comando, alguma coisa, ele vai procurar dentro desse namespace std. E aqui dentro desse namespace std ele vai achar o cout, vai achar o indl e outras que eu vou utilizar aqui, que nós vamos utilizar aqui futuramente. E nós temos um procedimento muito importante, um processo muito importante na programação com C aqui, que é a link edição. A link edição significa que eu não preciso de ter o código de todas as funções que eu vou utilizar dentro do meu programa. Por exemplo, eu vou utilizar instruções de entrada e saída, cin, cout, né? Esse cout aqui é como se fosse o escreva lá, repetindo, né? Lá do Visual G. Então eu não preciso de escrever o código dessa estrutura aqui para eu poder utilizar ela. Eu posso chamar, né, uma biblioteca que já tem esse código, incluir essa biblioteca no meu código, e eu tenho a link edição na hora da compilação, que vai lá nessa biblioteca, pega o código dela, junta com o código do meu programa aqui e compila tudo junto. Então o meu programa é como se tivesse todo o código que tem dentro dessa biblioteca, mais o código que eu faço aqui. Porque todo o código que tem dentro dessa biblioteca foi juntado a esse meu código por meio da link edição na hora da compilação, justamente porque eu mandei incluir o código dessa biblioteca nesse meu código por meio desse comando, né? Desse include. Ok? Então, fazendo isso, olha só. Se eu apertar F9 ou vir aqui e mandar executar, eu tenho o resultado desse meu programa. O que esse meu programa faz? Ele começa aqui, né, e dá uma saída na tela, como se fosse o escreva lá do Visual G, e escreve na tela, no meu console, naquela telinha de console, Hello World, né, que significa Olá Mundo, que é um programinha bem simples, que só escreve uma string na tela. A única coisa que ele faz é escrever essa string na tela, Olá Mundo. Então ele dá a resposta aqui, né? Essa é a resposta do meu programa. Ele abriu a tela console, né? Abriu a resposta do meu programa por meio de um console e fez o que está programado para fazer aqui, que é escrever Olá Mundo. Ele escreveu Olá Mundo aqui, que é esse cout. Esse cout para a gente, a estrutura desse cout para a gente é como se fosse o escreva.